foi aprovada a PEC da escala 6x1 na Câmara dos Deputados. A ideia aparentemente bem intencionada, aprovada por 73% da população, é na verdade uma estratégia eleitoreira sem fundamento econômico. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por um libertário aí, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Claro que jornadas exaustivas de trabalho são reprováveis. Diversas pessoas são de fato prejudicadas pela escorchante escala 6x1, mas proibir a existência dela é uma ideia atrapalhada que não resolve a causa, mas a consequência de um problema muito maior: o Estado. Este, com a sua democracia, cria incentivos perversos. Ao invés de aprovar leis benéficas, aprovam-se leis demagogas, com o único objetivo de reeleger políticos. Então, na prática, não é aprovado aquilo que é melhor para todos, mas aquilo que parece melhor no pensamento da maioria. A PEC do fim da escala 6x1, curiosamente aprovada meses antes da eleição, uniu direita e esquerda em um único objetivo: a obtenção de votos para a reeleição. Mas no final das contas, é uma lei desastrada e sem o menor sentido econômico. Na prática capitalista, os empregos pagam mais quanto maior a escassez da mão de obra. O Neymar ganha mais do que os professores, porque existem muito mais pessoas habilitadas para ensinar do que jogadores de futebol de elite. Um neurocirurgião ganha mais do que um gari, porque o emprego de gari exige menos formação e, portanto, há mais pessoas aptas a realizar o serviço. Oferta e demanda na sua maior pureza. Dado isso, empregos como o de gari ou o de caixa de supermercado ganham menos por hora do que neurocirurgiões e jogadores de futebol de elite. Quando um neurocirurgião ou um jogador de futebol escolhem trabalhar menos horas, eles estão se abstendo de um luxo, de uma viagem. Mas quando o gari e o caixa de supermercado fazem o mesmo, eles estão se abstendo da sobrevivência. Por isso, para que o trabalhador de base equilibre a renda necessária para alimentar a sua família, ele precisa compensar os ganhos por hora em quantidade de horas trabalhadas. E daí, algumas pessoas argumentarão que em outros países os trabalhadores possuem melhor condição de trabalho e não precisam trabalhar na escala 6x1 para sobreviver. E é aí que eu vou contar uma história em que eu pego o mesmo conceito da PEC e aplico de uma forma mais objetiva. Era uma vez um pescador. Esse pescador, para alimentar sua família, precisa pescar 5 peixes. Ele chega no rio às 9 horas e, ao terminar de pescar os peixes, sai do rio às 18 horas. No caminho para casa, um ladrão chega e rouba dele 3 peixes. Por causa disso, o pescador vai precisar voltar para o rio depois das 18 horas para pescar mais peixes a fim de alimentar sua família. Mas o ladrão, buscando aprovação moral, proíbe o pescador de pescar depois das 18 horas, por supostamente achar que esse trabalho é desumano. Você provavelmente vai achar essa história absurda, mas troca o trabalho depois das 18 horas pela escala 6x1 e o ladrão pelo Estado e seus impostos, que no final dá no mesmo e as coisas começam a fazer sentido. É uma simples, porém ruim, relação de causa e consequência. À medida que o Estado te rouba e te faz de escravo, a escala 6x1 se torna uma necessidade para a sobrevivência. Esse tipo de trabalho, feito especialmente pela população mais pobre, acontece mais no Brasil, porque aqui se tem uma roubalheira enorme através de impostos que castigam o trabalhador, fazendo com que ele precise trabalhar mais para compensar a parte que o governo lhe roubou. Ademais, há uma culpa parcial da CLT, que cria uma rigidez para que, por exemplo, o empregado negocie mais horas trabalhadas por dia em troca de uma escala 5x2. Mesmo que eles coloquem uma lei como essa, a carga tributária e o Estado, que são as reais causas, vão continuar. É como tomar um remédio para dor de cabeça quando se tem um aneurisma em constante crescimento. E esse aneurisma é o Estado. E tem mais, o remédio ainda é estragado, e eu vou lhe mostrar o porquê. Existem 3 cenários possíveis para uma lei assim. O primeiro é que haverão reajustes salariais cada vez menores, até que o salário se iguale à quantidade de horas trabalhadas, porque valor não se gera com lei, mas com trocas voluntárias. Nesse cenário, muito provavelmente o trabalhador vai arranjar um bico aos sábados. Afinal de contas, os ladrões da Receita Federal ainda estarão ali, pedindo a parte deles de forma coercitiva. O segundo cenário é que o funcionário, se quiser ganhar a mesma quantia de dinheiro, terá que compensar as horas não trabalhadas no 6º dia no restante dos outros dias, gerando sobrecarga e cansaço.
E o terceiro cenário é que se o custo do funcionário não for maior do que o lucro que ele produz, ele não só pode, como vai ser demitido. Aí a galera que se posiciona a favor vai responder: ah, mas quem não quer essa lei é o empresário, que vai ter que contratar mais pessoas. Quem se ferra é só o empresário. Sabe por quê? Não é só o empresário que se ferra? Porque o mesmo não é burro, horas. Se ele percebe que talvez precise contratar mais pessoas, ele vai repassar os custos para quem? Para o trabalhador. As empresas, muito provavelmente, vão ter horários mais restritos de funcionamento. E quem se ferra com isso? O consumidor. Fora que essa lei lasca muito mais o pequeno empreendedor do que o grande. O grande, apesar de não querer que essa lei seja aprovada, é perfeitamente capaz de segui-la, contratando mais pessoas ou até mesmo implantando uma automação no lugar do funcionário. Afinal, a máquina trabalha 7x0 e ainda não recebe FGTS, férias remuneradas, 13º salário, não pega atestado e não processa. Porém, o pequeno empreendedor não tem as mesmas condições. Se ele tiver que contratar mais uma pessoa, ele não vai contratar, ele vai fechar a empresa. E os custos para se iniciar uma empresa aumentam cada vez mais à medida que o tempo passa. E as pessoas doutrinadas pelo Estado ainda acham que o pobre é pobre por causa do capitalismo. Além disso, é uma lei que, assim como o salário mínimo, empurra as pessoas menos produtivas e menos qualificadas para fora do mercado de trabalho. Sendo sincero, é um incentivo perverso para o jovem aceitar um emprego na escala 7x0 como fogueteiro para o tráfico, pois esse não se importa com a lei estatal. As pessoas que defendem isso, muito provavelmente, foram doutrinadas a pensar que o patrão é o maior dos problemas e que ele é inimigo do trabalhador. Só que na prática, empresários são pessoas como todas as outras, que têm os seus objetivos e metas de vida, e que precisam obedecer ao mercado e, infelizmente, ao Estado. As pessoas se apegam muito ao argumento emocional falacioso. Dizem que nós libertários não temos pena das pessoas que trabalham na escala 6x1, que isso é uma escravidão. Primeiramente, não. Escravidão não é isso. Escravidão é uma pessoa se considerar dona da outra, o que é impensável, pois pessoas podem argumentar e, portanto, possuem autopropriedade. Nós temos compaixão por quem trabalha nessa escala, sim, mas também temos a sabedoria econômica de compreender que uma canetada de um político num pedaço de papel higiênico constitucional não resolve tudo. Às vezes só piora, e que é muito mais importante resolver as causas do que as consequências. Se o trabalhador não tivesse o seu dinheiro roubado pelo Leviatã, gradual e naturalmente, ele passaria a trabalhar menos horas, pois não haveria um incentivo tão forte como a busca pela sobrevivência para fazer a pessoa trabalhar mais. O que deveria acontecer era um livre contrato entre o patrão e o funcionário, que dita as normas de como o patrão deve remunerar o funcionário e como o funcionário deve trabalhar, ditando consequências caso o contrato não seja obedecido. Linhas imaginárias estatais, como os Estados Unidos, a Dinamarca, a Nova Zelândia, Singapura, a Austrália e o Reino Unido já fazem sucesso com a flexibilização das políticas trabalhistas. Porque a verdade é essa: o Estado não deve se meter em um contrato voluntário entre duas pessoas. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!